Daniel Adjuto está chamando a gente com a secretária de Cultura, Regina Duarte. Daniel, você. Oba! Vamos lá. Oi, pessoal, boa tarde. Portanto, estamos aqui já ao vivo com a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, que nos recebe aqui no gabinete. Secretária, muito obrigado pela entrevista. A gente vem conversando há bastante tempo e, enfim, a senhora resolveu falar com a gente nesse momento que é tão preocupante e há tanta informação sobre o seu respeito, né? Boa tarde, obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito. A gente se encontrou já, né? Coincidentemente, voltando de São Paulo para Brasília. Eu vim a pedido do presidente e foi bom ter te encontrado. Eu gostei da forma como você narrou o nosso encontro, foi muito carinhoso. Eu quero agradecer, mas eu quero agradecer também uma homenagem que eu recebi ontem de um colega seu, que é o Caio Coppola, pode ser? Sim. Ele fez um poema lindo, falando de heroísmo, de entrega à pátria, e realmente me retratava muito bem, foi muito interessante. Então, isso fez com que a primeira entrevista que eu estou dando, depois de ter falado com o presidente sobre o nosso programa para a Secult, recaísse sobre vocês. Acho que é uma emissora que eu adoro essa ideia dos dois lados, sabe? Essa colocação tão democrática, tão limpa, né? Assim, bonita de você ter sempre duas posições, né? A CNN é o canal do debate, por isso a gente sempre dá voz, né? A gente estava com um debate agora há pouco e a gente também quer dar voz à senhora. E eu já começo perguntando, como foi essa reunião com o presidente Jair Bolsonaro? O que foi dito à senhora por ele? Falaram sobre demissão? Demissão? Não, nada disso. Isso daí é uma narrativa que recorre lá fora, pelo mundo. As pessoas realmente parece que tem uma certa ansiedade em me ver fora, né? Então, demissão, exoneração, são coisas que estão rolando sempre. Agora ela cai. Não. Em nenhum momento estava um clima super bom, ele estava super animado, assim, feliz, leve, rindo. Ele está sempre rindo, né? Eu falei isso no meu discurso. A gente brinca, né, presidente? Ele brinca mesmo. E ele estava num desses momentos, assim, leve, descontraído. Foi muito bom. Nessa reunião, Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, acabou aparecendo de surpresa. Como foi? Para a senhora, já que ele é um crítico da senhora. Então, eu já nem acredito mais nisso, porque as histórias são tão disparatadas, assim. A gente vive um mundo tão distorcido em alguns veículos de comunicação que eu já não sei mais se ele é um antagonista meu, né? Se ele é uma pessoa que me questiona, até agressivamente, como eu ouvi falar. Eu não fico lendo, então eu não sei, porque eu evito me contaminar com as mídias sociais, porque eu sei que o presidente me avisou lá atrás, né? Quando ele me fez o convite. Ele disse o quê? Ele disse assim, tem certeza que você quer aceitar isso que eu estou te propondo, essa missão? Eu falei, sim, presidente. Estou aqui para servir o país, para servir o seu governo. Ele disse, o jogo é muito pesado. Você vai virar vidraça, vai levar muita pedrada. Eu falei, eu tenho visto o quanto vocês levam pedrada, o quanto o presidente também leva pedrada. Mas eu tenho a minha consciência limpa de que eu não preciso ficar me envenenando com essas pedradas, só eu não chegar perto delas e elas não vão me atingir, porque eu tenho uma história, entendeu? Estou tranquila, presidente. A senhora tocou em dois pontos que a gente pode abordar nesse momento. As pedradas, elas vêm, em grande parte, de uma ala do governo. A ala ligada ao escritor Olavo de Carvalho, que inclusive disse que a senhora estava perdida da cabeça, que não poderia assumir nenhum cargo. Como a senhora vê essa resistência dentro do próprio governo ao seu trabalho na Secretaria de Cultura, que é uma pessoa que é bastante influente no governo e que é ouvida pelo presidente Jair Bolsonaro e que o próprio presidente escuta? Eu não sinto resistência. Se ela existe, ela não chega até mim. Porque o filósofo Olavo de Carvalho, eu li
2 livros dele, já no terceiro achei que falava muito palavrão, falei, não é comigo, não gosto mais. Parei de ler, não perdi nem o respeito por ele em nenhum momento. Ele tem uma história muito, muito importante, né? Um intelectual brasileiro que eu continuo respeitando, mas parei de ler, não me interessei mais pelas coisas dele. Tem falado muito palavrão, nomes feios. Então, eu tenho evitado. Então, não sinto resistência do governo, eu sinto resistência da burocracia, da dificuldade das coisas andarem. Uma nomeação, uma sugestão de nomeação, leva 4 semanas, entendeu? Até para eu receber assim, não passou no filtro. E os filtros são burocráticos, não é nada do que as pessoas possam também estar imaginando, né? Falando em nomeação, a senhora foi surpreendida ontem também com a do maestro Dante Mantovani na Funarte. E ele disse que a revogação da nomeação foi um pedido da senhora. Não, não é verdade. Em nenhum momento foi uma surpresa enorme quando eu fiquei sabendo. Em nenhum momento eu achava assim, ainda falei, não faça isso, não deve fazer isso. Presidente, segura o presidente, pelo amor de Deus. Nomeá-lo. Ah, não, você está falando da nomeação isso. ou da... Do Dante Mantovani. Então, que primeiro ele foi senhora... nomeado, eu não estava sabendo, mas entendi que é uma vinculada, separada da cultura, na verdade, depois da história da Palmares, eu comecei a perceber que Palmares está debaixo do guarda-chuva do turismo. Não tem a ver com a cultura. Eu já tenho muita coisa na cultura para olhar. Então, eu fiquei até muito aliviada de dizer assim, deixa o Sérgio Camargo, deixa o Sérgio Camargo fazer o trabalho dele e eu não tenho nada com isso, quer dizer... Não vai cair no meu CPF, entendeu? As coisas que ele possa vir a fazer. E depois que eu conheci, né, ontem, depois eu falo disso, né? Mas não quero sair do tema, né, da gente estava falando da dificuldade da burocracia. Da burocracia, né? Então, assim, eu não nomeio, eu não exonero, isso tudo vinha da cidadania, depois agora com o decreto que a gente conseguiu... preparar, vai passar a ser só com o turismo, que eu acho que vai facilitar muito, assim. Essa é uma pergunta muito feita pela classe artística, justamente para saber quando isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer? Vai ter essa definição? O decreto, exatamente. A gente conseguiu, num prazo muito, muito curto em relação a esse decreto, está para ser assinado desde o ano passado, há mais de um ano. Esse decreto existe, está para ser feito. E nós conseguimos fazer isso em 4 semanas, com o Covid, o que eu considero uma vitória extraordinária, porque nos liberta de um ministério a mais, que significa um peso burocrático muito grande. Os documentos a gente criava, né, o nosso departamento, por exemplo, o ODECI criava a instrução normativa, e aí o decreto ia para o turismo, que ficava lá 3 semanas, 2 semanas. É um processo lento, porque o jurídico tem que ver, a economia tem que ver, muita gente tem que ver. A transparência tem um peso, a transparência tem um ônus. Então, se quer ser transparente, você tem que olhar muitos detalhes de tudo que você está assinando, né? Claro. O Gotino está me chamando aqui, Gotino. Daniel Adjuto, parabéns pelo trabalho, pela entrevista exclusiva com a Regina Duarte, a secretária especial de Cultura. Secretária, um áudio foi divulgado essa semana da revista Cruzoé. Eu queria colocar esse áudio para aproveitar a presença da Regina Duarte aqui para explicar em que contexto essa fala foi colocada. Por gentileza, a gente vai rodar, a revista Cruzoé divulgou esse áudio. Vamos ouvir. Então, assim, eles estão decidindo para decidir. Não sei. Eu não sei. Loucura isso. Loucura. Assim, eu acho que ele está me dispensando. Eu acho que ele está me dispensando. Eu não consigo entender o áudio, mas eu vou repetir, então. Que loucura. Será que ele está me dispensando? Isso. Isso. É isso, né? Que loucura. Será que ele está me dispensando? Isso para te dizer, né, Daniel, que
eu fui totalmente surpreendida, por incrível que eu troquei de telefone, né? Então, eu tive reunião aqui até muito tarde, 9, 10 horas da noite, a gente ficou aqui. Fui para casa, botei o telefone para carregar na sala e tudo bem. Acordei, tomei café, peguei o telefone, era um dia de reunião com o presidente, queria estar tranquila. Peguei o telefone, você está sem o SIM. Eu tava sem o cartão. Então eu não tinha internet, porque eu estou morando desde domingo, né? Hoje tem quantos dias que eu estou nesse apartamento? Eu estou há muito pouco tempo nesse apartamento, então eu não tinha internet, porque eu estava trabalhando muito, eu tive tempo de botar a internet no apartamento, e eu estava sem o SIM da operadora de telefonia, né? Que deveria estar... E aí, falei, bom, paciência, peguei o telefone da minha funcionária, nada também, porque era o meu telefone que eu passei para ela, ela estava sem o SIM. Enfim, a gente estava incomunicável, olha como são engraçadas as coisas. Aí eu esperei a minha assessora chegar, ela chegou e me contou, ó, o Mantovani foi... Falei, como assim, hoje? Quando foi? Foi às 4 da manhã. Quer dizer, sei lá, as pessoas começaram ali às 4 da manhã. Fiquei muito surpresa. Mas o Mantovani é isso, é uma pessoa que eu não conheço, eu gostaria de conhecer, né? Porque eu vi um vídeo dele muito legal, assim, eu achei um cara estruturado, um cara que parece que conhece o ramo, conhece o setor. Conhecendo o setor, ele me pareceu, assim, que tudo que ele falou antes dessa semana, não sei, ou da semana passada, é um vídeo recente dele. Onde ele diz assim, distorceram muito as minhas opiniões. A senhora sente que, de fato, estava sendo dispensado? Eu gostaria de ter... Até então, todas as nomeações eram comunicadas, né? Algumas eu tinha sugerido e outras, quando não tinha sugerido, muitas nomeações foram sugeridas a mim. E eu sempre dizia, tudo bem, eu realmente não tenho ninguém para esse quadradinho, né? Porque é tudo nos quadradinhos, assim. A Secretaria de Diversidade Cultural com a professora Brant foi assim? Não, com ela foi um problema técnico, burocrático. Ela tinha uma... Como é que chama? Uma inscrição num partido há 20 anos atrás. Qual partido, senhora lembra? Eu acho que era PSDB. E aí, isso aí parou. E aí eu demorei para ser avisada. Porque assim, a gente está trabalhando, uma hora eu falei, o que está acontecendo com a Carminha? Que a Carminha não sai a nomeação dela? Já saiu? Não, ela não está passando. Não está passando porque problemas burocráticos. Burocráticos ou ideológicos? Não, burocráticos, porque ela tinha que para poder se inscrever como nomeada nossa. Então era só burocrático. O fato dela ter trabalhado no governo Dilma Rousseff, teve algum problema quanto a isso, para a nomeação dela? Se fosse assim, né, esse governo ainda não tem quadro, né? Todo mundo que entende de cultura vem de vários governos, tem uma pessoa que vem desde o Geisel, tem outro que vem desde do VFOR, tem outro que vem desde o Gil, entendeu? O pessoal de cultura não tem partido, não existe partido. A cultura está acima dos partidos, das ideologias. Então, eu acho que não é isso, não. Eu espero que não seja. Secretária, Daniel, desculpa, será que eu consigo falar? Obrigada, desculpa, Dani. Uma única pergunta que eu gostaria de fazer para a secretária. Obrigada por abrir esse espaço aqui. Secretária, eu acho que a gente pode voltar a falar sobre o cotidiano na pasta. A senhora disse que a cultura está acima de ideologia. O Brasil, nas últimas 2 semanas, perdeu Moraes Moreira, Rubem Fonseca, Aldir Blanc e Flávio Migliaccio, que foi seu colega. O país, a senhora foi cobrada por uma manifestação. A senhora poderia fazer essa manifestação agora? A senhora, a Daniela Lima, fez a pergunta do estúdio e... Daniela Lima? Isso. Daniela, então, assim, a minha assessoria de comunicação, desde a primeira morte, desde o primeiro falecimento, da primeira perda de uma pessoa importante na cultura, me cobrou uma divulgação da secretaria
desse óbito. E eu optei por mandar uma mensagem como secretária para as famílias das pessoas que fomos perdendo nos últimos tempos. Eu imaginei assim, será que eu vou ter que virar um obituário? Entendeu? A secretaria vira um obituário. Quantas pessoas a gente está perdendo? Teve uma semana que a gente perdeu 3 grandes nomes importantes. Não é um reconhecimento também, secretária? Então, o reconhecimento, ou ele existe ou ele não existe, entendeu? Tem pessoas que eu não conheço. Aldir Blanc, por exemplo, eu admiro muito, mas eu nunca estive, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa... Mas para o país, representa bastante. Sim, para o país está cultuando a memória deles. Não precisam da secretária de Cultura. Agora, se eu, amanhã ou depois, quer dizer, conseguir amadurecer uma possibilidade de que isso é importante para as pessoas, eu posso ter no site da comunicação da Secult o obituário, sabe? Tá lá, quer dizer, a gente vai avisar que faleceu, a gente vai avisar que perdeu, a gente vai botar uma biografia. Eu tenho mandado para as famílias, sabe? Por exemplo, Ricardo Brenan é uma pessoa que eu amava, uma pessoa importantíssima para a cultura, né? Como todos os outros, não estou aqui, mas esse eu conheci. Cada vez que eu ia a Recife, ele me convidava para ir na casa dele, entendeu? Jantar. Eu tive intimidade com aquele homem de cultura, profundo, mecenas, assim, um grande homem, grande exemplo, né? Enfim, eu vou te dizer, pode ser que eu esteja errando, eu vou me corrigir. Eu tenho essa... Não fiz por mal, peço desculpas, falei com as famílias, lamentei a perda, porque eu acho que nessa hora a pessoa que mais está constrangida pela perda é a família, e eu queria falar com elas diretamente, sabe? Papel timbrado, secretária de Cultura, obrigada pela contribuição para a cultura brasileira. Então, tá tudo aí, depois se quiser a gente mostra, e deve estar saindo em breve no na nossa comunicação, né? Secretária, também a gente falou de contemporâneos, a senhora em atuação. Eu conversei antes com o Paulo Betti, antes de fazer uma entrevista com a senhora, que me fez críticas. Ele falou, olha, é difícil a gente ter Regina Duarte na Secretaria de Cultura de um governo Bolsonaro que, por exemplo, ele citou Beth Mendes, de Brilhante Ustra, toda a história em torno disso, que ele vê como uma perda muito grande para o seu trabalho, para a sua carreira, fazer parte do governo Bolsonaro. Como a senhora enxerga essas críticas de a senhora com tanta experiência, com tantos anos de atuação, se tornar política no governo de Jair Bolsonaro, que sim, enfrenta a esquerda? Eu acho essa coisa de esquerda e direita tão abaixo do patamar da cultura, assim, acho que não cabe na minha cabeça essa história. Eu acho que cultura, ela não tem lado, ela é aberta para a humanidade, ela tem o plural na sua proposta, ela tem o entendimento de todos os caracteres humanos. Então, é uma coisa que não cabe para mim. Agora, por que eu estou apoiando o governo Bolsonaro? Porque eu acredito que ele era e continua sendo a melhor opção para o país. E aí se diz assim, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não quero ficar olhando para trás. Se eu ficar olhando para o retrovisor, eu vou dar trombada. Posso cair num precipício ali na frente. Tem que olhar para frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. O que eu tenho hoje? Eu tenho isso? É com isso que eu vou lidar. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vamos embora, né? Vamos embora para frente. Para frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte.
Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse por essas ideologias extremas, desculpe, né? Mas não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Não desejo isso para ninguém. Sou leve, sabe? Estou viva, estamos vivos. Vamos ficar vivo. Porque olhar para trás, não vive quem fica arrastando cordéis de caixões. Eu acho que tem uma morbidez nesse momento. O Covid está trazendo uma morbidez insuportável. Isso aí é perigoso, entendeu? Para a cabeça das pessoas, gente. Não tá legal, não tá legal. Estamos falando de pandemia, de Covid-19. A própria classe artística, o setor cultural também reclama que não há um apoio da Secretaria à classe nesse momento em que espetáculos não ocorrem, teatros não ocorrem, que as aglomerações estão proibidas, justamente em prevenção. O que já foi feito, o que é emergencial para a classe nesse momento em que muitos não têm carteira assinada, muitos dependem do trabalho, da renda desses espetáculos? Então, o trabalhador informal já teve um auxílio, benefício que o governo proporcionou através de R$600 por mês durante 3 meses, em primeira instância, mas depois a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente achava que em 3 meses a gente teria tudo solucionado. Mas... Desculpa, mas eu estou aqui... eu estou aqui com uma colinha e eu já decorei muito texto na vida e tem algumas coisas que eu não quero errar. Como, por exemplo, eu vou falar agora do que foi apresentado pela minha gestão. Falei ontem para o presidente, não quis falar nada antes. O setor me cobrou bastante isso, até agressivamente, de uma certa forma. Mas eu estava esperando, trabalhando muito e esperando apresentar primeiro para o presidente, que eu achava que... Bom, era a minha ideia, né? De só divulgar o que foi feito. Foi feito muita coisa, depois vai estar lá no site da Secult, as pessoas podem entrar que vai estar tudo lá. Mas o que foi apresentado ontem, eu segurei e queria que o presidente fosse o primeiro a saber. Ontem a gente completou 60 dias desde a posse. E com toda a equipe da Secult eu consegui aprovar um decreto de reestruturação. É uma conquista muito vitoriosa que veio potencializar trocas importantes com o Ministério do Turismo. Até então nós estávamos ligados à cidadania e ao turismo, e a partir de agora estamos ligados à desligados da cidadania a partir do decreto que deve ser assinado até segunda-feira, e a burocracia vai ficar bem mais fácil agora. E com a Covid-19 nós criamos a primeira instrução normativa. Minha primeira instrução, a primeira instrução a gente nunca esquece, não é? Para atender o setor impactado pela impossibilidade de se apresentar ao público. É isso. E aí tem a IN1, né? A IN2. Na IN2 a gente flexibilizou... IN, explicando para quem é de casa, é instrução normativa. Instrução normativa, eu também não sabia, né? Essa IN1 oferece a possibilidade de se aumentarem os prazos de prestação de contas, desde que sejam apresentadas justificativas, claro, né? Teve um momento onde eu falei flexibilização e fui cobrada por isso. Não é flexibilização, são aumento de prazos para prestação de contas, desde que comprovadas todas as notas fiscais de justificativas. Secretária, a instrução número 2 por favor, está me ouvindo, secretária? Ainda sob impacto do Covid. Então, só posso terminar isso? Por favor, então, porque a gente tem outras perguntas para fazer, por favor. Que ajudaram o setor nesse momento de Covid. Suspendendo o parcelamento, propusemos suspensão do parcelamento dos débitos do setor, com o intuito de proporcionar mais fôlego aos proponentes, para que possam assim manter os empregos dos seus contratados, porque senão eles não teriam, quer dizer, não estão se apresentando, não estão recebendo o que esperavam, né, do ponto de vista da presença do público, então eles também ficaram desobrigados, né, de dispensar,
de passar por um momento de ter que dispensar funcionários, né? Gotino. Secretária... Gotino? Tá me ouvindo bem, secretária? Porque eu queria falar... mas eu precisava terminar esse raciocínio. Mas eu queria tocar em 2 pontos. Eu acho que a gente não pode minimizar a questão da ditadura. Eu acho que é uma questão que a gente não pode nem sequer questionar o que aconteceu. Eu acho que eu queria deixar claro esse ponto. E eu queria voltar numa outra situação que eu fiz uma colocação aqui de um áudio que foi divulgado essa semana e não ficou claro para mim o que a senhora quis dizer quando eles estão me dispensando. Queria que a senhora explicasse isso, porque a pergunta não foi respondida. Não, eu naquele momento, eu tenho tido muitas dificuldades burocráticas, técnicas. Eu não sou do ramo, digamos, né, do ramo burocrático de gestão. Eu falo isso com a maior humildade, eu estou aprendendo muito, tem todo um vocabulário, eu não sabia o que era IN, eu não sabia o que era DAS, né? Só para exemplificar. Então, eu naquele momento, era mais uma coisa, eu tinha um encontro com o presidente logo em seguida, onde eu tinha que apresentar exatamente todo esse trabalho dos últimos 60 dias e aquilo me chocou. E a sensação que eu tive, assim, mais um problema, não, agora a nomeação de uma pessoa sem que eu tenha sido consultada. Não é nem consultada, porque quantas vezes eu fui consultada, falei uma coisa, saiu outra, entendeu? Acontece, porque às vezes a palavra do presidente é muito mais forte do que todo mundo. Entra lá quem ele deixa, quem ele quer. Não é verdade? Eu não sei. Eu falei, nossa, será que eles estão me dispensando? Porque mais uma coisa que acontece e que eu não estou sabendo. Agora, é crime gravar, não é? Não é crime gravar e divulgar? Eu não sei, é uma pergunta que eu faço aos advogados. Daniela. Esse áudio foi divulgado numa revista. Daniela. Esse áudio foi divulgado numa revista, Daniela. Não, secretária, eu gostaria de voltar aqui à questão da memória, né? Porque não existe cultura sem memória. A senhora está com quadros, enfim, atrás da senhora Rubem Valentim. É preciso que as pessoas saibam o que foi feito e quem fez. Portanto, ali, desde de lá de trás, o que se cobra é um posicionamento mais incisivo da Secretaria de Cultura neste governo em favor do trabalho de artistas. No momento em que a nossa cultura perde tantos nomes, o fato de não haver uma manifestação pública e de quando talvez um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que falece recebe uma palavra do presidente, mas Aldir Blanc não mostra certo desbalanço do governo. Esses gestos públicos à cultura, não necessariamente a nomes, eles não estão fazendo falta? Estão fazendo falta, nós vamos sentir muita falta, sim. Eu acho que já expliquei isso. Não quero voltar a esse assunto, eu acho que está mais do que explicado. Se eu estiver sendo cobrada significativamente, entendeu, por uma população que queira ser informada de cada óbito, eu abro um obituário, entendeu? Não tenho nenhum problema. Desculpe, mas eu gostaria de estar tratando, quer dizer, primeiro assim... Eu estou chegando, eu estou há 60 dias, eu sempre soube que qualquer pessoa de gestão, de qualquer gestão empresarial, pública, ela tem os famosos 100 dias para poder começar a falar de como ela recebeu o órgão que ela está administrando, ou enfim, sob sua gestão, para poder se explicar. Quer dizer, começaram a me cobrar com 30 dias. Cadê ela? Onde é que ela está, sabe? E eu estou trabalhando, gente. Eu estou trabalhando. E eu não quero ficar dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não sou política, eu não vou ter nunca uma campanha para me eleger. Então, eu não preciso estar, de repente, explicando tudo que eu estou fazendo, que eu estou sonhando em fazer. Não. Então, assim, e outra, uma coisa que eu quero considerar. Depois que eu sentei aqui, a quantidade de gente que eu fico ouvindo, que adoraria estar sentada nessa cadeira, é impressionante. E cada um chega com um palpite de como ele faria a administração da cultura do Brasil, entendeu? Bom, desculpe, eu fui escolhido, estou aqui dando o meu melhor.
É só isso. Eu tenho o meu jeito. Eu acho que eu preciso ser respeitada também. Mas tem artistas que estão passando fome, que talvez não tenham 100 dias para esperar. O que está sendo feito neste momento para contribuir com esses artistas que não são da grande mídia, artistas de rua, artistas que fazem pequenos trabalhos e não estão se apresentando neste momento? A gente vê um esforço de alguns setores do governo para tentar levar dinheiro às pessoas. São os benefícios que estão sendo colocados em prática. E da Secretaria da Cultura para ajudar esses artistas, o que está sendo feito? Então, o presidente ofereceu aquele auxílio através da Caixa Econômica Federal, já falei disso, R$600 durante 3 meses para os informais, todos os trabalhadores informais do Brasil. Aí, por outro lado, com circos, que são pessoas assim itinerantes, que eles não têm endereço, tal. Liguei com o meu grupo, com a minha equipe, ligamos para todos os governadores, muitos prefeitos, onde a gente sabia que havia circos. Naquele momento, fizemos uma grande pesquisa e pedimos a eles que dessem um apoio. Então, o apoio para os circos foi não cobrar aluguel do terreno onde eles estavam acampados e não cobrar a rede elétrica, a eletricidade que eles recebiam, e pedimos aos prefeitos que despertassem a comunidade local através dos seus supermercados, que fizessem uma cesta básica para eles. E isso foi feito. Eu recebi muitas respostas de que isso estava sendo feito minimamente, né? Porque o circo é aquele difícil, porque ele não é registrado, ele não tem um contrato, ele come com o dinheiro da bilheteria da noite anterior, entendeu? Se não tiver bilheteria, ele não come. É dramática a situação do circo. Então, eu me sensibilizei muito, porque eu quis ser atriz na vida aos 6 anos de idade, quando eu vi meu primeiro circo. Eu fiquei muito apaixonada por aquele universo, aquelas luzes, aqueles palhaços, né? Falar em palhaço, como fez sucesso o pum do palhaço que eu citei, né, na minha... Falei, e o pum do palhaço que saía talco assim, do bumbum dele, né? As pessoas parecem crianças, ficaram repetindo isso. Secretária, deixa eu só, ainda na questão do incentivo, quando que vão ser liberados os recursos do Fundo Nacional da Cultura e do Fundo Audiovisual? Então, tá tudo lá na Ancine. A Ancine também é uma veiculada que não está debaixo do guarda-chuva da cultura. A gente já teve várias reuniões e vai haver agora, finalmente, o ministro da Cidadania vai convocar uma reunião da comissão do comitê gestor da Ancine. E é esse comitê gestor que tem poder para liberar esses fundos. Eu não tenho. Desculpe. Não, eu me ajeito aqui. Obrigada. Sou do ramo. Uma questão agora. A gente caminha para o fim da entrevista. A gente tinha combinado... tanta coisa que eu esperava falar. Então tá, vamos embora, vamos indo. O ex-ministro Sérgio Moro deixou o governo fazendo acusações graves ao presidente Jair Bolsonaro de interferência política em investigações. A senhora é uma admiradora de Sérgio Moro. Como a senhora viu a saída dele? Eu fiquei profundamente triste. Fiquei profundamente triste por ele, pelo presidente Bolsonaro, pelo povo brasileiro, pelo tanto que a gente esperava que eles permanecessem juntos. Tenho na minha sala uma foto dos dois rindo um para o outro. Tem uma outra foto também na minha agenda dos dois, que eu recorto do jornal, os dois num jogo de futebol. Muito triste, muito, muito triste. Não tem outra palavra para isso. A senhora acreditou no que ele disse? Eu não quis nem acompanhar, porque eu fiquei tão traumatizada com isso que eu falei, eu não quero chegar perto dessa história. Eles devem ter suas razões, os dois devem estar cobertos de razões para as coisas terem se rompido dessa maneira. Aí você fala disso, eu fico até emocionada, porque muito triste para o país, muito triste para todos nós. E para o presidente também, com certeza, e para o ministro, o juiz Moro da nossa Lava Jato também deve estar muito triste com tudo, pela impossibilidade que se impôs ali entre eles. O que faria a senhora abrir mão da Secretaria Especial de Cultura? O que a senhora não concorda de jeito nenhum e que aí sim a senhora pediria demissão? Eu acho que a falta de confiança no meu entorno. O que acontece lá fora
não é do meu pecúlio, como dizia meu pai. Eu me preocupo muito com fidelidade, com confiança. Eu espero ter a confiança do presidente sempre, continuar tendo, e eu espero também ter a confiança e poder confiar na minha equipe. Mas o próprio governo já tem até nomes cotados, caso a senhora saia. A senhora vê confiança? Não, eu acho que é um direito, entendeu? Eu acho que ele deve estar sofrendo muitas pressões e deve estar preparado para qualquer momento a corda arrebentar, né? A senhora está preparada para isso? Não, sinceramente não. Eu estou adorando estar aqui, eu tenho um projeto, eu quero deixar um legado. Daniel? Eu sou uma artista, eu sou uma pessoa que ama cultura, amo o meu setor, apesar de saber que tem uma minoria que não gosta de mim, mas é só uma minoria. O setor gosta de mim, o setor me ama. Perfeito. A minoria é uma minoria gritalhona, deixa ela para lá. Secretária, há uma série de colegas da senhora, com os quais a senhora conviveu há bastante tempo, que tem acompanhado com certa preocupação a jornada da senhora na política, certo, Gotino? A gente tem um vídeo aqui, uma declaração, né, da atriz Maitê Proença. Ela criticou, né, o trabalho da Secretaria de Cultura, cobrou mais diálogo com a classe artística. Vamos acompanhar? Baixo nível. Vai botar uma fala. A cultura está perplexa com a falta de informação sobre o que tem sido feito ou proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas, nesse túnel comprido e sem futuro à vista para a arte, que afinal se faz juntando gente. Mas até quando isso vai poder se sustentar? São muito poucos os que têm reservas financeiras para milhares que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes, Rubem, Moraes, Aldir, Flávio. E nenhuma palavra do presidente, nenhuma palavra da nossa secretária de Cultura. Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a uma opinião que divergia da maioria dos seus. E estou aqui agora clamando para que se apresentem os feitos. Fale com a sua classe, Regina. Eu queria ouvir. Vocês estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora. Oi, a Maitê... Obrigada. Precisei dar um chilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o chilique. Não, os telespectadores estavam acompanhando a mensagem da Maitê Proença. Os espectadores não acompanharam, secretária. E ela disse que não vai responder. Vai estar desenterrando a mensagem da Maitê pra quê? O que você ganha com isso? Quem é porque é a sua classe, secretária. Que está desenterrando uma fala da Maitê de 2 meses atrás. Desculpe. Não, ela enviou pra gente Daniel, hoje. Secretária. Não, Dani, eu não quero ouvir. Dani Gotino, a secretária não... Secretária, essa fala da Maitê Proença é de hoje e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir as pessoas, por favor. Que isso? Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maitê Proença falava... Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas por Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Só para eu explicar aqui, secretária, o vídeo enviado pela Maitê Proença foi hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Não foi combinado nada disso? A gente vai encerrar a entrevista, então, secretário, eu agradeço a entrevista com a senhora. Obrigado por nos atender. Eu achei que era uma entrevista com você, Daniel. Começa a entrar pessoas a desenterrar mortos, Bom, eu acho, olha... Gente, tá certo, Dani Gotino, a gente encerra por aqui. Maitê, olha, peço desculpas a você, porque é o seguinte, só um detalhe, Maitê Proença não está morta. Maitê Proença enviou este vídeo pedindo, inclusive, para que a secretária falasse com a classe dela. Foi assim que terminou, inclusive. Terminou a fala, uma fala, inclusive, tranquila, pedindo para que ela falasse com a classe, porque a classe está se sentindo órfã.
a classe está sozinha, a classe não tem ouvido alguém nesse setor. Foi apenas isso. Nós nos desculpamos com quem estava assistindo a entrevista, mas ressaltamos que o trabalho da imprensa é fazer perguntas, né? Esse é o nosso trabalho. Muitas vezes você pode discordar da pergunta, concordar com a pergunta. O que não se pode fazer é restringir a pergunta. Esse é um direito que nós temos como jornalistas e esse é um dever que nós temos como jornalistas, porque o destinatário final dessa mensagem é sempre você, que acompanha tanto o que dissemos quanto o que foi respondido.